quero dizer nada, mas essa é a série mais extraordinária da nossa vida até hoje. E ó, veja, há uma palavra para você aqui. Quando tudo diz o contrário. Sabe, quando a gente precisa aliviar a pressão sobre nós, porque existe uma pressão inata do ser humano que a gente carrega. Existem coisas que atribulam o nosso coração e que a gente precisa entender algumas coisas. Eu quero que você fique comigo nessa mensagem até o final, que você elimine distrações, porque Deus quer falar com você. Ai, Jesus quer... Deus quer falar com você. Mas antes, eu vou te pedir só um favor, rapidinho. Ó, curte o vídeo, é rapidinho, não vai doer a mão. Curte o vídeo, nem que seja por dó. Curte, comenta, marca os amiguinhos, manda no grupo da família, manda no WhatsApp, sabe, de alguém. Você sabe aquele grupo seu que manda um monte de fofoca? Manda uma fofoca. Mas manda assim, ó, a fofoquinha de Jesus pra você. E manda pra todo mundo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Nós estamos chegando nos 10 milhões. E maio de 2025... Escute isso, hein? Palavra. Maio de 2025, um inscrito do canal vai com a gente para Israel, gravar uma série aonde Jesus andou. Hoje ele anda aqui, mas nós vamos na cidade dele. Se você crê que você vai junto, comenta. Eu creio aí. Comenta lá também daí depois, tá? Vamos pro vídeo? Você tá velho já? Vou falar uma coisa pra você. Quando a gente é novo assim, 17, 18 anos. Se você tem 30, você não é novo mais. O fato de você estar todo esticadinho não diz que você não tem KM rodado. Carro polido não é carro novo, é carro bem cuidado. Veja, à medida que o tempo passa e algumas coisas na nossa vida não acontecem, é muito claro a frustração que começa a fluir de nós. É como se a gente começasse a construir dentro do nosso ser uma sensação de atraso. Sabe, um peso que a gente olha os outros e nos olha no espelho. E aí eu não sei você, mas eu tenho a impressão que está todo mundo indo para Disney, que todo mundo está fazendo uma viagem internacional incrível, que todo mundo trocou de carro, que todo... Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Hoje a rede social maximizou essas crises. Porque antes você não via a vida dos outros. Você até conhecia a galera da rua, a galera do colégio, mas hoje você segue gente da internet. Você segue... Ai, irmão, que coisa. O nosso corpo não está legal, nosso dente não está bonito, nosso cabelo não está maneiro, nossa profissão não é boa, nosso dinheiro não é suficiente para nada que a gente segue, já viu? Todo mundo é mais rico, todo mundo é mais feliz, todo mundo está melhor do que você. Só que o que você não vê é que o que você enxerga no Instagram é a postagem melhor do indivíduo, nunca o pior. Então você só vê o melhor lado de todo mundo, você não vê o pior. Ei, você só sabe a parte boa minha, lindo. O dia que eu estou fechando o pau, que o céu fica preto lá em casa, eu não posto nada.
quietinho. Irmão, quando esgota aqui o povo, aquela multidão de gente, agora quando não vai ninguém, eu não falo nada, eu fico quietinho. Irmão, ninguém maximiza a dor para ser ferido pelos outros. A gente sempre quer contar o lado bom. O problema é que isso está fazendo muitos de nós acreditarmos o seguinte: olha, está acontecendo com todo mundo, comigo não. Deus faz por todos, não faz por mim. Todo mundo prospera ou não prospera. Aí a gente fica, meu Deus, pressionado. Aí você recebe uma promessa de Deus, e aí você fica, agora vai. A promessa de Deus veio e a promessa não acontece. Aí você começa a desesperar. E aí é onde eu preciso entrar com a mensagem para te acalmar, lindo. Ei, bebê, mesmo que tudo diga o contrário do que você crê, há um Deus no céu que a sua palavra prevalece, que nada é maior do que Ele e que os seus desígnios. E quando Ele fala, acabou. Eu vou melhorar. Quantos aqui têm uma promessa de Deus sobre a sua vida? Levante a mão. Então eu vou dizer para você, só existe uma forma dessa promessa não se cumprir na sua vida. Diga para mim, qual? Você. Os invejosos não podem, os inimigos não conseguem, as circunstâncias não têm o poder, nada nem ninguém nesse mundo consegue. Mas você é bom de estragar coisa boa. A gente é tipo aqueles aniversariantes desconfiados no dia da surpresa. Já viu? Tem gente que ele se acha. Ele diz, é impossível meus amigos não ter lembrado de esquecer de mim. Aí no dia do aniversário ele liga para os outros. E ninguém liga, aí ele começa, é surpresa. Aí ele fica tentando descobrir. Lindo. Quando a gente tem uma promessa do Senhor, a gente não precisa ficar mais pressionado. A gente começa a relaxar a partir daquele momento. Se você sabe que é amado, você não precisa mais descobrir que é amado, porque você já descobriu que é amado. Se você já sabe o plano de Deus, você pode ter certeza, Ele tem um plano comigo, e nada é maior do que o Deus que eu sirvo. Nada nem ninguém vai poder paralisar. O problema é que tem coisa que não é no tempo da gente. 1 Samuel, capítulo de número 16, verso 11. Eu vou contar rápido sobre esse rapaz, porque eu preciso que você, sabe, eu prometo para você, que se você ficar aqui até o final, no final você vai estar assim, nossa, que coisa boa. Eu vou relaxar, eu vou descansar. Fala para quem está perto de você, fala assim, no final eu vou descansar, e o meu descanso vai produzir a minha vitória. Samuel, capítulo 16, versículo 11. Eu estou muito feliz, eu tenho que cuidar, porque eu vou passar muito do tempo. E Samuel disse a Jessé, estão todos aqui os teus filhos? Ele disse, está indo mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. Samuel disse a Jessé, manda trazê-lo. Pois não nos assentaremos antes que ele chegue. Ele mandou buscá-lo. Estou lendo rápido. E eles trouxeram para dentro, e ele era ruivo, e ao mesmo tempo também era bonito, quer dizer, estranho. Muito dia a gente fala sobre isso. E aparência agradável de se olhar. O Senhor disse, levanta-te e unge, pois é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. O Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Acabou. Olha que coisa boa. Temos um rei. Não, irmão, vamos de novo. Era um garotinho que cuidava de ovelhas, que não foi chamado pelo pai, porque era o mais novo da casa.
não era o adequado, não era o ideal, não era o escolhido, foi rejeitado por aquele que deveria dar chance. Mas aí a Bíblia vai dizer que o que é nosso, ninguém pega. Ô bebê, vamos junto. O que é seu, a mulher mais linda da internet que você segue, não pode pegar. O que Deus tem pra você, homem nenhum no mundo pode tirar de você. Escute bem, não dá. O que é seu, Deus espera você chegar na mesa. Muito bom, irmão, não sei você, mas eu fico confiado com Deus. Irmão, já imaginou que tem coisas que Deus reservou pra você? Pra você, que ninguém vai viver. Não, você não está entendendo. Tem coisas que é pra todos, tem coisas que Deus fez pra você. Irmão, é tipo terno sob medida, não cabe em ninguém, cabe só em quem tirou a medida. Se colocar no outro, o ombro vai sobrar, vai crescer, vai ficar estranho. Ei, lindo, o que Deus tem pra você é seu. Faz assim, ufa. Então, deixa eu te falar, você não está competindo com ninguém. Não, vamos de novo, peraí. Ô lindo, deixa eu te falar, você não está competindo com ninguém. Você não está competindo com o seu irmão, você não está competindo com a sua irmã, você não está competindo com o seu amigo, você não está competindo com aquele influencer que você segue, que a vida dele é perfeita. Não, lindo, você não está competindo, porque o que Deus tem para você é só para você, e ninguém pode tomar. Isso é maravilhoso, porque aí, lindo, eu paro de olhar para os outros, eu paro de me comparar, eu paro de colocar defeito em tudo em mim, porque o outro supera. Não, lindo, o que Deus tem para você, é perfeito, encaixa certinho. Então, ao invés de tentar viver o que o outro está vivendo, se preocupe em viver com aquilo que Deus tem para você. Davi chegou na casa, oi, tudo bem? Boa tarde. Estou meio fedidinho. Estava cuidando de ovelha, mas vim correndo. Qual que está rolando aí? Aí a Bíblia diz que Samuel olhou e falou... Aí Deus falou, levanta e unge ele. Esse é o menino que eu falei quando você estava vindo para cá, segundo o meu coração. Aí ele ungiu Davi. Olha que maravilhoso, virou rei. Não, como eu posso te explicar isso? Davi foi ungido a rei, mas não virou rei. Veja, a promessa não significa resultado imediato. A promessa é só um aviso para você do que vem pela frente. Não, o que Deus fala para você hoje não significa que vai acontecer amanhã, mas significa que vai acontecer na hora certa. Vou melhorar. É porque a gente tem uma parada. A gente acredita que a promessa, ela é a base sólida para tomar decisões imediatas. E não. A promessa é um preview do que Deus vai fazer a partir do processo que vai te colocar. Veja, a promessa é o resultado de algo maior. Meu Deus, é porque é muito doido. É que o dia que você estiver vivendo a promessa, você vai lembrar mais do processo do que da promessa. Não, vou melhorar. Hoje eu não estava agradecendo pelos 10 milhões de inscritos que está chegando. Hoje no hotel eu dizia: Jesus, obrigado pelo dia 23 de abril de 2009, que o Senhor Jesus me salvou, que o Senhor me encontrou. Lindo, a fase mais maravilhosa não é nem a conquista, é a descoberta.
é saber que existe um Deus do céu que olha para você, que te conhece, que sonda o teu coração e diz: eu vou fazer algo com esse garoto, eu vou fazer algo com essa menina, eu tenho um projeto lindo. Só isso é maravilhoso e é a melhor parte do início. O problema é que a gente está muito acelerado. Você come uma refeição em 3 minutos. Você coloca no micro-ondas com água e tcharam, está pronto. Veja, se você está com pressa, tem coisas rápidas que te atendem. Mas se você for exigente, nada rápido te atende. Eu vou ser mais claro com você. Alguém aqui, por gentileza, me conta se você faz isso. O dia que você acorda de manhã e diz: vou comer um belo miojo essa noite. Então, você chega do trabalho, você toma banho, você se perfuma, bota a melhor roupa, faz uma selfie com um pacotinho, posta no Instagram e diz: hoje é dia de maldade. É lindo. Aí você vive uma expectativa. É óbvio que não, lindo. Ninguém valoriza o que é rápido. O que é rápido serve para o tempo rápido, entende? Agora, você quando sai de casa dessa forma, você quer o macarrão caseiro, que a massa não está seca num pacote, que a massa é fresca, que o alimento foi cozinhado por horas. Uau, você ama dizer: isso é gourmet. Eu acho maravilhoso. Eu tenho amigos que tiram foto de comida. Eu acho muito brega postar foto de comida, mas eu sempre me arrependo porque eu como antes de tirar foto. Porque tem dia que eu quero lembrar da comida e não dá para lembrar mais, sabe? Mas veja, nesse dia, então, você não come de qualquer maneira, você não vai comer fazendo qualquer... Você só dedica para aquilo, principalmente se te custar bastante, né? Irmão, quando eu vou no restaurante que é caro, eu subo a régua, irmão. Pode trazer água no copo, eu faço aqui, ó. Pode colocar H2O real oficial. Entende? Porque tudo que é bom leva tempo. Tudo que é extraordinário exige tempo. Então, lindo, não tente viver uma vida extraordinária sem respeitar o tempo dos processos de Deus sobre a sua vida. Não tente viver a promessa antes de viver o processo ideal para a promessa, porque senão o fim pode ser a tua destruição, sendo que se o teu começo é respeitado, o final é a glória do teu caminhar. Veja, é o Senhor que coroa no final, mas a gente precisa respeitar. A parada, sabe qual é? É que demora tempo. Davi foi ungido de entre 10 a 15 anos. Só que a Bíblia diz que no dia que ele foi ungido, o Espírito de Deus entrou dentro dele. Lindo, a promessa é o selo que ele está com você. Meu Deus, ele está com você. É o selo, ele está com você. A Bíblia diz que com 15, 16 anos, ele derrubou um gigante, lembra? Ele não era soldado, mas o Espírito de Deus estava com ele. Ele não era do exército, mas o Espírito de Deus estava com ele. E aos 30 anos ele virou rei. Os irmãos de 30 falam, uff. Demorou quase 20 anos da promessa até assumir o reinado. Mas a Bíblia diz que o reinado de Davi
produziu paz suficiente para que Salomão reinasse com muitas poucas guerras. Olha, significa que quando eu respeito o tempo do Senhor para aquilo que Ele tem para mim, os meus filhos colherão das minhas decisões sábias. O esperar, o agir da maneira certa, na hora correta, sabe? Agora, o problema está aqui. Porque muitos de nós pensamos que estamos atrasados, e porque está demorando, precisamos adaptar. E é nessa hora que o caos começa. Quando eu olho para a minha vida e digo, eu tenho uma promessa, mas parece que não vai acontecer. Tudo diz que não, tudo diz ao contrário, as chances são mínimas. Aí a gente começa a colocar a mão aonde não deveria. E é nesse dia que a gente começa a ficar desesperado, porque a gente começa a tomar uma decisão errada atrás da outra. E aquilo que era para demorar 3 dias, demora 3 anos. Porque a gente começa a se atravessar. A Bíblia diz que uma mulher chamada Sara recebeu uma promessa de um filho, e demorou 25 anos para esse filho chegar. E talvez poderia ter demorado menos, mas chegou um dia que Sara falou para Abraão: Abraão, tive uma ideia, deita com Agar, porque se ela tiver um filho, o escravo é teu filho e a promessa vai se cumprir. Só que Deus não tinha Ismael, Deus tinha Isaac. Quem deu Ismael para Abraão foi Sara, mas quem deu Isaac foi o Senhor. O problema é que quando nós tentamos colocar a mão aonde Deus está controlando, a gente estraga a receita. Lindo. Sabe quando eu estou assando carne? Eu gosto que as pessoas fiquem pelo menos 2 metros da grelha. Não dá palpite. Aí vira. Ai, acho que o fogo está alto. A pequena área do atacante, irmão. Eu estou aqui, confia em mim. Eu imagino Deus olhando para você e você dizendo: ei, faz assim. Deus: relaxa, bebê, sou eu, criei os céus e a terra em 7 dias. Você acha que eu vou me atrasar com você? Relaxa. Aí você parece aquele tiozão do churrasco com Deus. Ai, se eu fosse o Senhor, eu faria diferente. Ai, Deus, me deixa. Irmão, Deus é tão perfeito e tão maravilhoso que a tua criatividade, no nível mais aguçado, não chega perto dele. Não dá, lindo. Sabe qual que é a parada? É que tudo que você viu na Bíblia grandioso no final demorou tempo para acontecer. Olha Davi, olha José. Irmão, José foi virar governador com 30 anos, mas recebeu a promessa com 17. 13 anos para viver. Lindo. Deus falou com Noé para construir uma arca, só choveu 120 anos depois. Mas o dia que choveu, a arca estava pronta. Você entendeu? É porque Deus sabe a hora certa de fazer. Então, príncipe da minha vida, minha lindeza, escuta bem, alivia a pressão que você carrega. A pressão não pode te sufocar. A promessa não pode ser a razão da tua angústia. Ela tem que ser a razão da paz que domina o teu coração. Porque se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Está escrito, acabou. O que é seu, ninguém mexe. O que Deus preparou para você, ninguém pode roubar. Então, lindo, a promessa não pode te colocar contra a parede. Ela tem que te colocar no trilho que te leva para o centro da vontade de Deus. A pergunta que você deve fazer para o Senhor não é quando, não é como, é: Deus, o que eu posso fazer agora que vai contribuir para o que o Senhor tem para o meu futuro? E na maioria das vezes Deus só vai dizer: shh, relaxa. Ei,
descansa. Salmos 37 e 34 diz: descansa no Senhor e segue o teu caminho, que o Senhor preparou a sua chegada. Ai, meu Deus, lindo! Ele já preparou. Segue o caminho que você vai chegar. Nós só temos um problema: a ansiedade. Porque a nossa ansiedade sufoca a nossa fé. A nossa fé sufoca, a falta dela sufoca a nossa confiança. E quando paramos de confiar, começamos a agir como se Ele não estivesse fazendo nada. Então, príncipe, princesa, é muito bom falar isso, né? Mas ó, relaxa. Só cuida do teu coração. Só cuida daqui, ó. Cuida, Jesus, o que eu preciso fazer? Por que eu tenho que ser melhor, Jesus? Eu preciso orar mais? Eu vou orar mais. Eu preciso jejuar mais? Eu vou jejuar mais. Eu preciso ler mais a Bíblia? Eu vou ler mais a Bíblia, Jesus. O que eu preciso? Se eu preciso amar mais a minha esposa, eu vou amar mais ela, então. Jesus, eu preciso dizer que eu amo. Precisa. Vai fazendo certinho. A Bíblia diz: nunca se canse de fazer o bem. Vai fazendo. Vai plantando, vai semeando, que aquilo que Deus tem acontece. Eu vou falar uma coisa. O que eu vivo hoje, eu ouvi do Senhor quando eu tinha 5 anos de idade. Sabe quando se cumpriu? Quando eu tinha 28 anos de idade. Quando eu tinha 28 anos de idade, as coisas começaram a acontecer. Eu me lembro de estar dentro do carro com a minha esposa, dentro de um Fiat Uno 2001. E naquele mês eu tinha recebido um salário. Eu já estava vivendo o meu chamado. É como é bom lembrar disso. E eu falei para ela assim: vida, já pensou se a gente conseguisse ganhar isso a vida toda? Teve um dia que eu e ela estávamos no carro, indo para uma cidade próxima da nossa, e postamos um vídeo na internet, no Instagram. E deu 1 hora, e quando a gente chegou, olhamos o vídeo e disse: amor, olha só, 10 mil pessoas assistiram. Já pensou se a gente conseguisse alcançar tanta gente sempre? Eu imagino Deus olhando assim para mim: oh, que fofinho. Mas essa é a graça. Eu tinha uma promessa muito grande, mas o pouco que eu tinha já era sobrenatural. Lindo, o segredo não está no final, o segredo está durante. Aproveitar a jornada, viver, porque são essas memórias que no final farão todo sentido. É para esse lugar que você vai olhar. Lindo, eu vou te dizer, eu amo a vida que eu vivo, mas não tem nada a ver com aquilo que eu tenho. Tem a ver com aquilo que Ele fez em todas as etapas da minha vida. Então, lindo, se Ele prometeu, vai acontecer. Quando? Não importa. Jesus, o que eu tenho agora para viver? É isso? Muito obrigado, Senhor. Tá maravilhoso, meu Deus. Que alegria, Jesus. Esse é o trabalho que o Senhor me deu. Aleluia. Veja, Davi voltou a ser pastor de ovelhas. Continuou. Matou urso, matou leão no campo e já era o rei de Israel, sendo forjado. Tão lindo. Aproveita o tempo. Não fique pensando que você está perdendo tempo, porque a promessa ainda não aconteceu. Ela vai acontecer. Eu quero declarar que você está na última esquina dessa história, que os teus olhos já estão conseguindo sentir a brisa do lugar que Ele está te levando, que vai ser surpreendente, que vai ser extraordinário, mas o que você está vivendo agora já é incrível, já é lindo,
já é motivo de você dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus, o que eu vivo hoje é o sonho distante de alguém. Muito obrigado, Jesus, pelo carro, pela casa, pelo trabalho, pela minha família. Obrigado, Jesus. Aí Deus diz: pronto, bebê. Quanto mais você descansa, mais tranquilo eu consigo trabalhar. Porque você é quieto, atrapalha menos. Você é tranquilo, sufoca menos. Relaxa. Fala para quem está perto de você, fala assim: não enche. Ele está trabalhando. Amém? Dava para colocar uma plaquinha, né? Silêncio. Deus está trabalhando. Jesus. O que o Senhor vai fazer ainda é tão lindo. Jesus é tão maravilhoso que vem pela frente. Jesus, Tu é perfeito, Senhor. Jesus, a Tua promessa, ela é viva, ela é real. Muito obrigado, Jesus, porque cremos que vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nada, nem ninguém vai conseguir roubar isso de nós, Jesus. Nossa pressão hoje é aliviada. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Teu tempo, nós confiamos no Teu preparo, porque entendemos: nada que é extraordinário fica pronto rápido. E se queremos o extraordinário, precisamos aprender a esperar. Em nome de Jesus,